a conselheiros que ajudaram a construir essa história vitoriosa do Grêmio. Urge uma reunião de notáveis com a presença de Marcelo Marques, o futuro presidente do Grêmio. O Grêmio precisa de ajuda agora. O Grêmio precisa de uma intervenção agora. Senão Alberto Guerra vai colocar o Grêmio pela 4ª vez na sua história na 2ª divisão. E se vocês achavam que essa possibilidade era remota, que era muito cedo, vamos esperar a parada para a Copa, o Mano vai ajustar, ontem, para você, torcedor, isso ficou escancarado. O Grêmio vai cair. O Grêmio vai ser rebaixado. Se nada for feito nesse nível, o Grêmio caminha a passos largos rumo à 2ª divisão. Dono está no ar, mais um dia pesado. Bruno Soares, quero começar contigo. Estava acompanhando ontem a cobertura da Rádio Bandeirantes. Acompanhei a tua manifestação muito forte, né? Um desabafo de um torcedor, quase que perdendo a esperança, sem encontrar uma saída para tudo que está acontecendo com o Grêmio, Bruno. Bem, Gamba, é óbvio que depois de dormir, descansar, a gente não está tão irritado quanto ontem depois da jornada, que realmente eu praticamente perdi a cabeça com o time do Grêmio. Eu acho que todos os torcedores fizeram isso depois de uma derrota tão forte como foi a de ontem para o Sport Recife. Quando tu chega ao cúmulo de perder para o pior time do campeonato, que não tinha ganho nenhum jogo em um turno inteiro, jogando dentro da tua casa, e mais do que isso, não foi uma simples derrota, né? Não foi um jogo em que o Grêmio atacou o adversário, o goleiro trabalhou, a bola bateu na trave, e numa escapada o Sport fez um gol. Não, o Grêmio perdeu por 1-0, num resultado que foi extremamente injusto. Justo seria se tivesse terminado 2 ou 3-0 para o Sport. O Grêmio conseguiu tomar uma roda dentro da arena. E é por isso que o trabalho do Mano ontem terminou. O presidente, que aliás nem aqui está, a gente vai falar mais sobre esse absurdo cometido pelo omisso presidente Alberto Guerra, mas ele e os seus pares diretivos, eles estão dormindo, eles estão em Nárnia, eles precisam descer no planeta Terra e entender o que está acontecendo com o Grêmio. Tu tem toda a razão no teu discurso, Gamba. Se as coisas continuarem assim, o Grêmio será rebaixado. O Grêmio está, infelizmente, caminhando a passos largos para a 2ª divisão. O presidente Alberto Guerra deveria ter a humildade de entregar o cargo. Fica aqui o meu apelo. Renuncia, presidente Alberto Guerra. Renuncia para salvar o Grêmio, porque ainda dá tempo, e entrega para o Marcelo Marques, para ele, com investimento, salvar o Grêmio ainda nessa temporada. O presidente Alberto Guerra é o principal responsável. Essa gestão ela é totalmente fracassada. Toda vez que essa direção abre a boca para falar numa entrevista, é um soco na cara do torcedor do Grêmio. O Mano Menezes ontem foi sim responsável pela derrota, mas ele ainda é o último dos culpados. Ele tem que sair porque depois de uma derrota como ontem não tem como dar prosseguimento ao trabalho. Mas ele é o menor dos culpados. O torcedor do Grêmio precisa saber que simplesmente trocar o treinador não vai resolver todos os problemas. Tem que sair o Mano, tem que sair todo o departamento de futebol. O presidente deveria renunciar, sabemos que não vai, e precisa principalmente de uma mudança muito significativa no elenco do Grêmio, que é muito ruim. Eu não vou detalhar aqui, porque senão eu vou me estender demasiadamente. Mas o elenco do Grêmio é pior do que o rebaixado em 2021, é pior do que o jogou a Série B em 2022. E se vocês forem lembrar de 2003, 2004, que o time sim era muito ruim, mas não tinha dinheiro. Essa gestão gastou mais de 200 milhões de reais, contratou quase 50 jogadores e está fazendo isso que a gente está vendo no campo. Lamentável, ontem o torcedor do Grêmio passou vergonha e, aliás, parabéns ao torcedor, 35 mil pessoas na arena que infelizmente foram lá para sofrer vendo o time jogar. Esse ponto para mim, Pedro, é o mais grave. A arte de destruir uma instituição com dinheiro. Eu gostaria que o nosso cinegrafista, nosso parceiro aqui, Anderson, fechasse aqui, ó, rapidamente aqui no meu telefone, por gentileza, porque o Grêmio não precisa de um presidente que faz isso. Publica uma nota, um stories, e não fala com o torcedor. O mandatário máximo de um clube, na crise que o Grêmio se encontra, precisa estar presente. Precisa falar e dar explicações para os torcedores.
O Grêmio, ele é enorme demais para ser representado por um mandatário que publica notas, que publica stories, que convoca coletivas em cercadinhos, que se nega a dar e assumir responsabilidades. 35 mil frustrados ontem. Depois de um domingo espetacular do Dia dos Pais, o Grêmio presenteou com um presente de grego para sua torcida, mais uma lástima, porque aquilo ali não é futebol, aquilo ali é uma lástima. Sport Recife, que tem a pior campanha de todos os lanternas da história dos pontos corridos, ganhou na minha casa ontem, na Arena do Grêmio. Mano Menezes não conseguiu aglutinar jovens, Mano Menezes não conseguiu aglutinar cascudos, Mano Menezes não conseguiu aglutinar estrangeiros. O retrato do desespero ontem, especificamente ontem, foi quando o Mano Menezes chama o Ronald e percebe que estava por acabar o jogo e repensa e chama a Muso para entrar. Um jogador que quer ir embora. Um jogador que quer ir embora, não quer mais estar aqui. 18 milhões por mês é o que o Grêmio gasta com essa folha de pagamento que não se paga. O presidente Alberto Guerra no aeroporto do Rio dando migué, um telefone na orelha. O torcedor do Grêmio, ele conseguiu perceber ontem algo que é de uma gravidade profunda. O Grêmio, ele olha para o horizonte e enxerga a segunda divisão de novo. O Grêmio olha para o seu mandatário e não vê nada. O Grêmio olha para o reservado, olha para o técnico que ontem na sua coletiva admite que já não tem mais o que fazer. E é uma curiosidade absurda, porque ele foi respaldado logo após o jogo pelo Rossato, que é um abnegado, mas tem que sair. Tem que sair. O presidente Marcelo Marques tem grandes chances, já estou dando essa nomenclatura, o presidente Marcelo Marques tem grandes chances de pegar o Grêmio numa segunda divisão. Imaginem só todo o movimento que foi feito para a compra da gestão da Arena, para ter isto. Presidente Alberto Guerra, fale e peça para sair. Tu sabe que Diga, Ribeirinho. eu acho que o torcedor do Grêmio tem toda a razão de estar assim desse jeito. Ontem foi uma noite bem significativa, eu diria, tá? Posso te dar os méritos ou a tua humildade não permite? Não, a gente sabia que era perigoso o jogo. Perfeito. A gente sabia que era perigoso porque ela assassinar. Mas eu vou dizer algo, eu penso de outra forma. Eu ontem, ouvindo o Mano Menezes, eu cheguei à conclusão que o Mano Menezes ainda tem uma última cartada. Ela é difícil, mas eu vou tentar explicar por quê. E eu vou afastar a direção. Porque o Mano Menezes vai fazer o favor para a direção. Se o Grêmio perder para o Atlético Mineiro, o Mano Menezes vai sair. Então a direção não precisa se estressar. Acho até que ele já deve começar a procurar um outro, né? Porque a tendência é que o Grêmio perca mesmo, tá? O Mano Menezes até agora, desde que chegou, ele tentou fazer o Grêmio jogar. Tudo que ele fez, tudo que ele mudou, era para tentar fazer o Grêmio jogar. O que ele já entendeu? Ele não vai fazer o Grêmio jogar. O que o Grêmio tem que fazer? O Grêmio tem que brigar, e o Grêmio tem que se defender, e o Grêmio tem que fazer qualquer outra coisa que não é a parte técnica e tática com a bola. Tá? Quando ele falou na coletiva, e nós vamos reproduzir outras partes, né? Mas ele falou uma coisa assim, ó, eu achei algumas coisas que eu vou ter que mudar tudo. O que ele vai fazer? E eu espero que ele faça isso. Tem jogadores do Grêmio que perderam a ambição, perderam a fome, né? Eles notadamente, eu vou usar uma figura, tá? Porque isso é uma doença, mas para as pessoas entenderem. Tem jogadores que entram depressivos em campo. Desses jogadores tu não espera mais nada, tá? Eu poderia elencar o Cristaldo, Vila Sante, entendeu? Edenilson. Esses jogadores não têm mais fome. Não é com eles que tu pode contar, sabe? Então tu tem que montar um time para parar de tomar gol,
E aí, provavelmente, ele vai voltar com 3 zagueiros, 2 volantes. O Grêmio tem que parar de perder. E é assim que ele vai jogar. Ou seja, não vai mais jogar. Ele vai suportar os adversários. E essa é a última cartada que o Mano vai tentar. Sabe? A direção do Grêmio ela não é de má fé, gente. Todos lá estão querendo acertar. Todos eles são abnegados, eles querem ajudar, são torcedores do Grêmio. Infelizmente, eles são incompetentes. Então, eles têm que sair não porque eles querem, eles são maldosos. Não, eles vão sair porque, infelizmente, eles não têm capacidade para gerir, especialmente nesse momento, tá? Mas eu vou dizer para vocês assim, ó, eu não trocaria o treinador, porque não é o que vai adiantar. Nesse momento, trocar o treinador é o mais fácil e é o que menos resolve, porque o grupo do Grêmio é esse, sabe? Então o Grêmio não pode jogar mais, o Grêmio tem que suportar o que está acontecendo. Para suportar, você mexe nas peças. Às vezes, sempre no futebol, muda o treinador porque não dá para mudar o time. Não. O Grêmio agora tem que mudar o time. O treinador é o adequado, é o cara que vai montar uma defesa sustentável. O Mano desistiu de jogar e esse é o caminho. É um bom ponto para a gente avançar em seguida. O problema não é o Mano. Eu vou seguir a fala do Ribeiro. O Ribeiro está muito de acordo assim, com o que eu penso, tá? E vou complementar falando sobre uma questão que envolve o Mano. O grande problema do Mano Menezes no Grêmio é que o Mano Menezes não foi Mano Menezes. Vou tentar explicar. O Mano Menezes foi contratado por suas qualidades, seus atributos, suas virtudes defensivas. No entanto, e veja o paradoxo, quando por várias vezes ele tinha bons times, ele montou sistemas defensivos. Quando ele tem um time ruim, ele resolveu montar sistemas mais ofensivos. Com o que tem, o Grêmio não tem nenhuma condição. Isso é uma repetição. O Grêmio não tem nenhuma condição de jogar bola. Jogar bem. Esqueçam isso. O Grêmio, com o grupo que tem, não vai jogar bem porque não consegue. Não é nem porque não quer. Os caras querem, mas aquela coisa eles não conseguem. Não conseguem porque tem um limite da própria qualidade. Esse grupo montado é o pior grupo montado da história do Grêmio. E eu não tô brincando aqui. O Bruno falou do time 2003, 2004. Cara, bem ou mal, 2003 tinha, sei lá, um Christian da vida. 2004 tinha uns caras assim, mais badalados. Tinha ainda 2003 sobrando Gilberto. Felipe Melo, Michel Bastos. Tu tinha caras que sabiam jogar bola. O problema é que o contexto era um contexto, não era falta de qualidade. Era um contexto bagunçado, desorganizado, os caras meio doidos, assim, né? Uma turma meio assim, barra pesada. Mais do que qualquer outra coisa. O elenco lá de 21 não é um elenco ruim, cara. Também é a mesma coisa. Tinha jogador de seleção, inclusive. Esse elenco não. Esse elenco é ruim. É muito ruim. É abaixo da média. É péssimo. É pior que o do Vasco, que está abaixo do Grêmio, tá? Pra vocês terem uma ideia, o Grêmio talvez tenha um dos 4 piores grupos hoje da Série A. Não é sacanagem, não. É sério. Tu não tira nada. Então, o problema do Mano Menezes é que ele quis jogar com esse grupo. E esse é o principal erro dele. O que ele deveria ter feito é o que ele precisa começar a fazer, ou qualquer treinador precisa começar a fazer. Aliás, quando a gente for discutir nomes aqui, tá? Porque a gente vai discutir, vai chegar essa hora que a gente vai discutir nomes, não vamos discutir nome de treinador que gosta de fazer com que seu time jogue. O Grêmio não precisa de treinador que gosta de um bom jogo de futebol. Sabe por quê? Porque este grupo, esses caras, não sabem jogar bom futebol. E esse é o problema. Só tem uma solução. E é a definitiva e não tem nenhuma outra. Compete, fechando a casinha, joga defensivo para empatar, seja onde for, e somar os pontos para escapar do rebaixamento. Sabe de uma coisa? O Grêmio tem 20 pontos. O Grêmio fez menos da metade do que precisa. O Grêmio fez a metade dos pontos que precisa para se livrar. E o Grêmio só tem mais um jogo desse primeiro turno ainda.
tá? Então que fique claro isso aí. E a pior fase é agora. É agora. É agora. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem, para quem não acompanhou ainda, o trabalho jornalístico que foi feito pelo repórter Leonardo Sonda ontem no Rio de Janeiro, acompanhando a chegada do presidente Alberto Guerra, que foi embora antes do final da partida, o torcedor esperando uma manifestação do presidente, e a postura do presidente foi essa aqui, ó. Vamos colocar com áudio do Leonardo Sonda, por gentileza. Presidente, sobre o Mano Menezes, presidente. Você conversou com o Mano, com a direção para a permanência do Mano Menezes no cargo, presidente? Presidente, uma palavra aqui para a Rádio Bandeirantes. Presidente. Aí o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, desembarcando no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, reunião na CBF. Postura de Alberto Guerra, Bruno Soares. Vamos colocar de novo aqui, ó. Trabalho que foi feito ontem pelo Leonardo Sonda. Presidente, não era para falar com o Leonardo Sonda, era para falar com o torcedor. Quem o torcedor gostaria e exigia uma manifestação após o fiasco de ontem era o senhor, presidente. O senhor tinha oportunidade de se desculpar com a torcida do Grêmio, de se manifestar, presidente, de se defender, se é que o senhor consegue se defender, mas a sua postura foi essa, de correr, de fugir, de se esconder. Qualquer semelhança com a sua gestão não é mera coincidência. Isso é extremamente lamentável, né? O presidente tinha uma reunião hoje pela manhã, né, na CBF, questão do fair play financeiro. Ele poderia ter mandado qualquer assessor dele, qualquer pessoa do clube. Tanto é que o próprio Leonardo Sonda, que estava ali, fez esse bom trabalho, trouxe hoje a informação pra gente que do lado do Inter vai o CEO, né, o Giovanni Zanardi. Então, poderia ter ido também o CEO do Grêmio, qualquer outra pessoa integrante do Conselho de Administração, não o presidente. O presidente deveria ter ontem permanecido na arena e conversado com o torcedor. Ou, pelo menos, revisto a atitude durante o voo e conversado, através do Leonardo Sonda, com o torcedor do Grêmio. Mas isso é só o escracho do que está acontecendo. É um time é um clube, no caso, que está totalmente abandonado pelo presidente. E uma torcida que está abandonada também. Então o que o presidente fez ontem é mais do mesmo. É só o grande momento do que ele faz durante toda a gestão. Sabe qual é o sintoma maior, Ribeiro? Quando a gente percebe essa fuga, isso é uma fuga, né? Na boa. Isso é uma fuga e assim, ó, a gente percebe que a mão está completamente perdida, não tem elo, porque o Mano praticamente entrega o cargo na coletiva, né? O presidente foge, não conversa. Aí, o outro abnegado, outro assecla do presidente, sustenta o Mano. Os jogadores já não estão gostando do Mano, né? Porque, segundo alguns, estão sendo muito expostos pelo Mano. O Grêmio está preenchendo todos os requisitos, Ribeiro Neto, para ir pela quarta vez para um quarto rebaixamento. O que mais vai entender que eu vou falar, porque ele também gosta, assim como eu gosto de estudar o comportamento. Tá? O que o presidente fez, ele é bem explicado. Né? Ele não foi, é uma fuga, mas é uma oportunidade. Entendeu? É um motivo. O presidente encontrou um motivo, né, para poder não estar na arena. É óbvio que o motivo é totalmente bizarro. Né? Imagina tu trocar num jogo que todo mundo sabia que era perigoso, tu trocar a tua presença na arena por uma reunião protocolar, onde qualquer um poderia representar. Aliás, se pudesse, ó, ele poderia estar instruindo o representante dele por telefone aqui de Porto Alegre. Óbvio. Entendeu? Mas ele quis ir. Sabe por que ele quis ir? Porque isso é uma oportunidade que tu tem de se afastar. O presidente deve estar, eu imagino, observando, porque ele, claro, ele pode ter muitos defeitos, e tem vários, né? Como gestor e coisa e tal, mas ele é um cara, um grande advogado, um cara inteligente, ele sabe o que está acontecendo. O Grêmio está vivendo 2 governos nesse momento. Ele tem um que está usufruindo só as benesses, que é tido como o salvador da pátria, e ele é o bichinho mau, né?
Ele é o diabinho, né? Porque ele tá levando o Grêmio para a segunda divisão, então ele deve estar sofrendo. O presidente tá sofrendo. Ele deve estar. Renuncia, então. Então, assim, mas como ele não vai renunciar, porque ele é orgulhoso e vaidoso, entendeu? Ele não vai querer ficar com essa mancha. Mas toda a oportunidade que ele tiver para fugir, Mas foi entre muito errado, aspas, Ribeiro. entendeu? Ele vai fazer. Só que essa é o corpo oportunidade, falando. É essa- o corpo falando assim. mas é Essa oportunidade que eu entendo e concordo contigo, mas eu acho que o timing dela dá a entender que o presidente ele está, mesmo sem renunciar, ou mesmo sem anunciar a saída, ele já está, de certa forma, assim, ó, lavando as mãos sobre as mais ou coisas menos, do mas é o futebol. nome dele que está em jogo, por isso que eu digo. Lavando as mãos sobre a coisa do futebol, as coisas do Sempre futebol lavou, Guimarães. e dizendo, como tem aquela fala daquele filme brasileiro famoso, Tropa de Elite, essa não é mais minha não, entendeu? Vocês mas entenderam? é. Cara, Só que mas é. Só que olha só como fica, olha só Desculpa, como fica. Guimarães, olha desculpa. só como fica, olha o pensamento. Bom, eu já não consigo mais trazer jogador. O que eu trouxe de jogador foi um horror. Durante a minha gestão, houve a compra da Arena e a minha participação nisso é zero. Quer saber de uma coisa? Já estou saindo mesmo, já tem informalmente o novo mandatário, meu irmão. Não, Cara, dá a entender isso, dá a entender isso, porque não há absolutamente, só um pouquinho, não há absolutamente nenhum movimento. Assim, ó, gente, a gente já conviveu aqui, puxa vida, a gente já conviveu aqui algumas vezes com cartilhas de rebaixamento e com o mínimo de senso de indignação, de buraco do amor à SWAT. Perfeito. A gente é assim, ó, a gente tá já calejado de rebaixamento aqui, tá? Vamos falar a real aqui. De buraco do amor à SWAT, sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Sabe o que tem no Grêmio desse ano? Nada. Absolutamente nada. O que tem, por incrível que pareça, veja o paradoxo, o fora, o off-campo, é de notícia boa. É a compra da Arena, é um nome incontestável, é não sei o quê. É grana. No que diz respeito ao time, no que diz respeito ao presidente fazer alguma coisa, sabe o que a gente tem? Essa imagem do cara fugindo. Essa imagem, ela não é meramente ilustrativa. Ela é tudo. Ela é tudo. Ela é a tudo. simbologia de uma gestão, me desculpa, Felipe Gamba, que dá a entender que essa Guimarães, não é a minha. deixa eu te falar o seguinte, Guimarães. Essa, eu falar o seguinte. essa é do Aspira. Tá, não, e o perfeito, Aspira tá? Só tem o seguinte. é o Marcelo. Vamos lá. Vamos partir do princípio que eu concordo com a tua leitura, que o Guerra, presidente Alberto Guerra, nesse momento está lavando as mãos e dizendo o seguinte, ó, final do ano eu não estou mais aqui, se cair, caiu, se não cair, essa bronca é do Marcelo Marques e tudo mais, tá bom? Vou partir do princípio que eu vou concordar contigo com essa leitura. Compete a nós Claro. e a torcida do Grêmio, contar essa história nos mínimos detalhes. Presidente Alberto Guerra, vamos partir do princípio que o senhor realmente está com esse pensamento de lavar as mãos e querer sair o quanto antes. O senhor está colocando o Grêmio na segunda divisão. A sua gestão é uma das piores gestões da história do Grêmio. Não adianta fugir, não adianta não querer falar, não adianta querer terceirizar, não adianta ficar de joelhos para o Marcelo Marques. O senhor está na história como um dos piores presidentes da história do Grêmio. E se o senhor colocar o Grêmio na segunda divisão, pela quarta vez na história do Grêmio, o senhor Alberto Guerra vai colocar lá o seu retrato como o pior presidente da história do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Isso compete a nós. Isso compete a nós. Em 2013 e 2004, Bruno, o problema era financeiro, era nevrálgico a situação financeira do Grêmio. Agora, a explicação para esse momento não é o dinheiro, porque nós temos uma folha, Bruno, sabe bem, 18 milhões mês custa esse time do Grêmio. 18 milhões mês custa esse time do Grêmio. Não, O mais doido de tudo é o Sonda conseguiu uma imagem e uma entrevista sem áudio. Sem áudio. Essa imagem diz tudo. O Sonda conseguiu isso aqui, olhando bem de fora e todo o bastidor que se fala e que a gente ouve, isso aqui grita a imagem que o Sonda está dando. E grita para o torcedor do Grêmio. O que o torcedor do Grêmio queria ontem? Que tivesse indignação no microfone, que nós vamos afastar a gente, que nós vamos pegar e fazer alguma mudança, que a gente vai entrar no vestiário, se for o caso, a gente vai chutar pé na porta.
Só que, na verdade, isso não houve, né? Houve muito mais uma questão de resiliência. Não, olha só, a gente ainda consegue dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali, a gente ainda não está dentro do Z4. Essa avaliação que a direção do Grêmio está fazendo, ela é equivocadíssima. E tem vários, né? Se a gente pegar a coletiva do Mano ontem, que, como vocês bem falaram, que ele praticamente entrega o cargo, depois do vice de futebol, agora as imagens que o Sonda traz. Se vocês lembrarem, tem um jogo do Grêmio contra o Atlético, que o Grêmio vai para os pênaltis, tá? E aí a gente tem falado ao longo dos programas aqui como os jogadores são fora da realidade e tal, né, por conta dos estrangeiros, mas não teve só o estrangeiro que mostra que não há, vamos dizer assim, um respeito com a camisa do Grêmio ou até mesmo saber o que é a camisa do Grêmio. É o João Lucas, né? Ele bate um pênalti, ele bate o pênalti, faz o pênalti e faz aqui, ó, para a torcida do Atlético. Cara, assim, olha, é um apequenamento Tem duas da imagens. instituição e desconhecimento da história do Grêmio, cara. Eu fico pensando o seguinte, assim, ó, o que a gente tem que pensar, assim, ó, as críticas elas estão colocadas e muito bem colocadas. O que o torcedor do Grêmio agora se pergunta é o que precisa acontecer para que as coisas melhorem, né? Primeira coisa, eu acho que a gente falou aqui bastante sobre o Mano, tá? Eu quero propor o seguinte, o Renato é um treinador ruim? Não é. O Renato é campeão com o Grêmio, o Renato sai do Grêmio e vai ser quarto colocado no Super Mundial, tá? Recém eliminou o Inter na Copa do Brasil. O Renato não conseguiu fazer esse grupo jogar. O Quinteiros havia sido campeão argentino com o Vélez. Ele chegou aqui e não conseguiu fazer esses caras jogarem. O Mano Menezes tem histórico. Não acho que seja a ponta do futebol brasileiro. Já foi. Mas ele já foi, tanto é que chegou na seleção brasileira. É um bom treinador, tem títulos conquistados. Não consegue fazer jogar. Então, é claro que quando tu perde em casa, da maneira como perdeu pro Sport, o trabalho termina do Mano. Mas está totalmente enganado quem acha que o Grêmio vai escapar tirando o Mano. Eu quero reforçar que o Mano é o último dos problemas do Grêmio. E também, Gamba, não adianta simplesmente tirar todo o departamento de futebol, porque é uma tendência, se cair o Mano, caem também os abnegados. O Luiz Wagner Vivian é um dos maiores incompetentes que já passou pelo Grêmio nos últimos anos. Não adiantaria nem mesmo, talvez, o presidente renunciar. O que adianta mesmo é mudar o grupo de jogadores. E aí sim pode mudar através da saída desses dirigentes, a chegada de novos, pessoas que entendam de futebol, mas precisam chegar com tempo. A janela fecha no dia 2 de setembro. Talvez se o presidente entregasse para o Marcelo Marques, ele colocaria grana para o Grêmio contratar alguns jogadores. Porque se fechar o Roger Guedes, também não é uma garantia, porque é um bom jogador. O Grêmio precisa de, no mínimo, tô falando de mínimo, 3 bons jogadores para salvar o Grêmio. Com isso que tá, pode trocar Mano, pode sair Rossato, Guto. O Grêmio tem que acrescentar qualidade, muita qualidade. Senão, o Grêmio vai, infelizmente, ser rebaixado. Coloca na tela de novo aqui o retrato da omissão, por favor, com áudio o retrato da omissão. Presidente, sobre o Mano Menezes, presidente. Você conversou com o Mano, com a direção para a permanência do Mano Menezes no cargo, presidente? Presidente, uma palavra aqui para a Rádio Bandeirantes. Presidente. Aí o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, desembarcando no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, reunião na CBF. Partiu o presidente sem falar com a imprensa. Duas caminhadas, Gamba, que são sintomáticas, A cena, ela é... Duas caminhadas sintomáticas. Essa caminhada é sintomática e a caminhada, se vocês viram, da zona mista, quando o Mano Menezes sai de campo. Nós não temos essa imagem. Olha, nós vamos mostrar também, mas isso é sintomático. Nós não temos essa imagem. Ah, tá. Vamos lá, Rossato e Mano Menezes, vamos ouvir. Rossato e Mano Menezes, após a derrota do Grêmio para o Sport ontem. A gente não muda e em função da gente estar vendo, estar presenciando todo o trabalho que está sendo feito. Os resultados não chegaram
E eu vou repetir, nós chegamos, essa mesma equipe, ela foi superior, ela saiu de um lugar muito pior que ela está hoje, com a mesma comissão técnica, né? Essa decisão de manter a comissão técnica é em função de uma convicção de trabalho que está sendo feito e de um resultado que a gente sabe que vai chegar. Não vou me omitir da minha responsabilidade, você sabe que jamais faria isso. Virar as costas para quem montou, quando nós chegamos aqui, isso sempre foi muito claro, nós falamos sobre esse assunto várias vezes. De minha parte é entender que eu não tenho mais nada para poder tirar da equipe. Esse é o meu limite. Que eu tendo a concordar com o Ribeiro, contigo e com o Bruno na questão do Mano. Eu não exatamente concordo com eles, né? Não, claro. mas eu assim, acho que o Mano tem que sair. ele é o menor dos culpados, tá? não Ele é o adianta isso aí. menor dos culpados. O caso do Grêmio é o caso que tu tem que mudar o perfil dos jogadores em campo. Mas é que... Sim. É o perfil do jeito de jogar. não, o jeito não, de jogar. esquece esse verbo. O Grêmio definitivamente. Esquece esse verbo. O Grêmio não vai jogar. Olha só. Deixa eu terminar, perfeito. Aqui. Olha só. Jeito de jogar significa entender o limite do teu grupo. Aliás, o Mano, ao dizer que chegou ao limite, ele não está errado, tá? E qualquer treinador chegaria ao limite. Mudar o perfil do jeito de jogar significa se assumir sem vergonha alguma como um time ruim. Se assumir como um time ruim. O Grêmio precisa ter esse banho de percepção de realidade e se assumir como um time mas ruim. ele já fez isso, Não, ele tentou jogar bola. Não fez Ele isso. tentou. Olha, Não o Grêmio tá jogando com dois isso. extrema. O Grêmio tá jogando com dois extrema, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. De tempos em tempos, o Grêmio vive achando que vai engrenar. Agora o menino Alisson é a solução de todos os problemas. Dá a bola para ele que ele vai resolver. O menino Riquelme vai ser a solução para o problema de armação diante do time que tá. O Grêmio tá mirando o G6, rapaz. A volta do fulano, a volta de não sei quem, vai ajudar os reforços. Agora vem Balbuena. Cara, isso não é... Isso aí é auto-engano, como o Gama falou. Aliás, o Gama fez o programa que define a vida da gente, do auto-engano. Sabe como é que o Grêmio estreou no meio do não pode ano? discordar de algo que eu não falei. Tá Deixa bom, eu primeiro mas eu só falar. quero terminar. O depois tu Grêmio, discorda. eu vou terminar e aí eu me calo, tá? O Grêmio, sabe por que o Grêmio usou a parada? Para treinar mirando o G6. Isso. Ele usou todo o trabalho Bruno, dele para o Grêmio nunca se construir assumiu como time para ruim. jogar bola para frente. A gente diz que o Grêmio é ruim, os caras lá dentro não acham. Escuta uma coisa, Diga. o Mano acha, sim. O Mano não é, nem acha, ele tem certeza. Vocês têm escutado os coletivos do Mano? Tenho. O Mano concorda em gênero, número e grau com tudo que a gente fala aqui no programa. Pelo menos 4 coletivas, Tudo o bem. Mano só falta desenhar. Então por que pra que ele não vocês coloca... a ruindade do Assim, elenco do porque- Grêmio? Não. No Ele disse início, ontem pelo eu vou- menos desculpa, 4 eu vou entrar na tua No fala. início, ele foi mais habilidoso e cauteloso. Mais recentemente, ele tem escancarado Contra o Fluminense. a ruindade. Terminou a paciência do Mano com esse elenco. Por isso que eu digo que o Mano é o pior dos culpados. Agora, algum choque tem que ser dado nesse elenco. Porque se não dá pra trocar todo mundo e não dá... Ribeirinho, tá aparecendo aqui, olha lá. Vai ficar mais bonitinho. Mas eu acho. Se não dá pra Eu sou um trocar... babaca, né? Não é. Por quê? Você me mandou um post que alguém me chamou de babaca, porque eu não fico prestando atenção no que tu está falando Não, aqui. tu tava prestando atenção ali. Não tem Que loucura. o primeiro é uma viajada. Eu sou muito sensível. Ô, Bruno, Para, não, só pra fechar. Tá, o Mano, ele sabe que é ruim, Guimarães. Só que o seguinte, tu tá depois de um jogo contra o Sport em casa. Por que não abre o time, então, dessa se forma? tu jogar retrancado contra o Sport Sim. na tua casa, daí larga, velho. Sim, tá tem que errado. fazer Não, isso. Tem que fazer o Sport isso. é pior que o Grêmio. Tem que fazer isso. Não é. É pior. Não é. É pior, Tem que eu fazer isso. concordo mais. com o Bruno, é pior. Outra coisa, Já não olha sei. aqui, ó. O time do Grêmio, o plantel do Grêmio, eu vou trazer um bastidor aqui pra vocês. Eles não se conversam. O Grêmio hoje é dividido em 3 feudos, o vestiário. Estrangeiros, os ditos experientes e os novatos, os guris.
Essas 3 divisões, elas não têm comunicação hoje dentro do vestiário. Eles não conversam. E o Mano, no papel de gestor, não conseguiu fazer o elo dos estrangeiros, dos guris e os ditos aí Não é experientes. isso, desculpa. Não, é isso. Os caras não conversam dentro do vestiário. Eu não tô dizendo que a informação tá errada. Eu tô dizendo que esse não é o principal problema. Mas o principal problema é que é ruim. Mas eles Os caras são ruins. Bruno, eles não conversam, eles não conversando é mais difícil, cara. Só um pouquinho. Vamos lá. Talvez seja mais... O Caniel Não, é que tá eu dando... quero pegar o gancho do Bruno. Tem uma informação aqui do Caniel, tá? E diz que ele tem lá de idade um diagnóstico de lá de dentro. Lesões dos laterais direitos que obrigou a improvisar na função. Dificuldade de entendimento de algumas mecânicas. Sim, o Felipão já falou que o grupo QI é burro. baixo também. O grupo é burro, né? Isso. E falta de confiança e dificuldade de lidar com a pressão. Portanto, perfil psicológico. Então, mais isso... Tem razão, Bruno? A questão técnica não tá aí? Não, aqui não tá. É mais tá. grave. Questão técnica. Mas tem que Cara, mudar o Vocês estão perfil. buscando subterfúgio. Não, tem que não mudar tô. o perfil do Eu jogador. tô querendo gente. entrar naquilo que o Bruno falou, que Não, é o mas é seguinte, isso que eu quero tá? concluir. É isso que eu quero concluir. É isso que eu quero concluir. Bruno, vamos lá. Jogar retrancado contra o esporte na arena pode parecer um absurdo. Um atestado, sabe? Um atestado de incapacidade do treinador. Agora, se o Mano Menezes precisava de alguma autorização para escalar um time retrancado A contra o torcida deu Lanterna, ontem. a torcida deu ontem. pra isso. Aplaudiu o gol do esporte. Que é maior autorização do que A essa. partir de agora, o torcedor tem a noção exata da ruindade do elenco do Grêmio. E se o Grêmio entrar retrancado contra o Sport Recife na arena, Bruno, tá tudo certo. Mas é que a ruindade é tão tu acha uma grande, coisa Guimarães, antes? que já jogou retrancado e não adiantou. Não. O Mano já botou 3 volantes, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. Botou. O Não Mano foi naquela Série adequadamente. B, o Mano naquela Série B botou 5-5-0 contra a União Barbarense. Deixa eu te dizer uma coisa. eu me lembro como se fosse hoje. Tu colocou um negócio antes sobre... Eu sei que o Mano sabe. A gente sabe que o Mano sabe. Claro. Mas eu vou dizer que ele não soube de início. E eu vou dizer 2 indícios. O primeiro, tá? Por 2 vezes, o Mano falou o seguinte, em outras palavras, tá? Acho que eu superestimei esse grupo. Uma delas, na volta da parada, que faz eu entender a tese do Ribeiro e concordar de que a preparação durante a parada foi mal medida. Concordo. A medição dessa fase foi para que o Grêmio tentasse um G6, porque na cabeça do Mano, em algum momento ele acreditou que poderia chegar. E o segundo indício é que dentro de campo, realmente, Bruno, efetivamente, o jogo com 3 volantes, mas não era um sistema super defensivo. O que eu estou defendendo para o Grêmio já há algum tempo, vocês são prova disso, é que o Grêmio entre com 3 zagueiros, 2 laterais, mais 2 ou 3 volantes. Eu fecharia agora por essa formação, porque Não, o Grêmio é um ponto. É isso É aí. um O Grêmio ponto. tem que pontuar. Se fizer só um ponto, você é rebaixado. joga por uma bola, É isso aí. bota 2 caras rápidos para puxar Cara, sabe o contra-ataque. que é o problema? O Grêmio toma gol igual. O maior Teve problema... jogo, treina teve jogo esse time. no início do Mano, teve jogo que o Grêmio estava se defendendo bem, coletivamente se defendendo bem. Daqui a pouco vai lá o Gemerson entrega um gol. Isso. O Volpe entrega outro. Toma gol todo jogo. Cara, Aqui, ó. não- Já vou dar o time do Grêmio para parece não ter o que fazer tá? desse time. Vai jogar. Talvez não o tenha. João Pedro vai voltar, tá? João Pedro e Bala. 2 laterais que podem apoiar se precisa, tá? Kahneman, Balbuena e Wagner Leonardo. Esses 3 vão jogar, tá? 3 volantes. 3 volantes. Vai pegar o que tem de volante. Mas os volantes deles são Cuejar, Dodi, ruins. sei lá, Vila Um Sante, pior que o 3 outro, volantes, um pior entendeu? que o outro. E 2 atacantes rápidos. E acabou. E acabou. É que quando vocês falam sobre O Carlos estratégia... Vinícius vai jogar, tá? Sim, Esse porque aí- o Brett White está suspenso. esse é, o Carlos Olha, Vinícius mas vai é que quando vocês falam de ideia de jogo, de estratégia, de escolhas, vocês estão falando como se o trabalho do treinador está indo contra a própria tese de vocês. Vocês estão falando como se o trabalho do treinador fosse conseguir resolver. Eu quero dizer para vocês que vocês não estão errados nas ideias de tática. O que eu quero que vocês entendam é que não adianta. Com esse grupo, não adianta. Mas alguma coisa tem que ser feita. Mas não adianta, cara. Esse é o ponto. Não, o Grêmio não Os caiu caras são ainda. muito... Não adianta, Não, não o Grêmio adianta não caiu treinador ainda. nenhum. Não adianta Exato, nenhum, esse é o nenhum. ponto. Coloca Então o tem que fazer Guardiola, alguma coisa, cara. Bruno. Cara, isso é o que eu vou te dizer o que tem que Tu fazer. não faz nada, cruza o braço e Não, te cair. não, eu vou te dizer o que tem que fazer. O que eu tô colocando aqui, e vai exatamente na linha do que o Ribeiro falou também, eu até tô curioso pra ouvir ele sobre isso, porque é o seguinte, se tu botar o Guardiola, vai continuar jogando mal, cara, não é a retranca. Aí vai chegar alguém aqui com a tese de não, joga pra frente. Cara, esses jogadores, eles não são ruins.
eles são muito ruins. Eles têm que melhorar muito pra gente chegar no ponto de dizer, ó, agora são ruins. Bruno. Não, eles são horrorosos. Então não adianta tu colocar o Guardiola, o Klopp, não vai adiantar nada. Sabe o que tem que fazer? Contratar. A janela tá aberta, gente. É isso. A janela tá aberta. Ah, mas é caro, o clube não tem dinheiro. Gente, mais caro é ser rebaixado pra segunda divisão. A Contrata. Não conta é tem muito tempo de fácil. montar o time. Ribeiro, a Tem um conta é mês, muito, cara. Ribeiro, a O conta é Marcelo muito tá com fácil. dinheiro. A equação é muito fácil. Bota a grana, reforça o elenco e mantém o Mano. Se o Grêmio, porque o nosso GC tá ali, né? Rossato descarta. Rossato, não é tu que vai decidir. Não Rossato, é ele que decide isso aí. Primeiro que Ele não é, decide nada. Com o máximo respeito, não é tu que vai decidir. não é ele. Tá? Quem vai decidir é o Mano. É o jogo contra o Atlético que o Mano vai decidir se ele quer continuar ou quer continuar. É isso aí. E o que vai acontecer, e isso diz muito sobre a gestão do Grêmio, né? O que vai acontecer é a possibilidade de novo, Alberto Guerra se ajoelhar em frente ao Mano Menezes e pedir para ele permanecer. É isso aí. Como ele fez com o Renato. Não é de se duvidar. E o Mano Menezes, ó, vai embora. Porque não tem qualidade, gente, não tem reforço. O Mano já se deu conta que com esse elenco ele não consegue tirar nada. O retrato do E desespero... o Grêmio, Bruno, o Grêmio, inclusive, e o Carlos Guimarães gosta desses assuntos, é um assunto delicado. Eu vou tomar um cuidado aqui para falar, para não ferir suscetibilidades. O grupo Bandeirantes de eu vou tomar um cuidado. O Grêmio apostou no pensamento mágico do Filipão, gente. A SWAT do Grêmio. O Grêmio apostou no pensamento mágico do Filipão, achando que o Filipão no vestiário ia fazer esse time jogar, achando que a imagem dele Não, que ia trazer protegeria a direção, confiança. não protege a direção. Gente, não funciona sabe assim. que é, o futebol é assim, ó, o futebol ele tem vários aspectos, né? E cada um tem o seu grau de importância. Hoje a gente fala toda hora, quando a gente está analisando de modo geral, que o futebol está intenso, que o futebol depende cada vez mais de força e de velocidade. O futebol, obviamente, depende de estratégia, de inteligência tática, também. de inteligência. Mas tem um ponto que nunca vai ser esperado, Ribeiro. Qualidade, cara. Exato. Qualidade. Tu pode não ser forte, tu pode não pode. Cara, tu tem que ser bom jogador. O retrato- Se tu não tiver qualidade, não adianta. E é isso que a gente tá falando. Ah, coloca pra